Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a icterícia neonatal. O que é a icterícia, amiga? Então, a icterícia ela é o aumento do pigmento, né, a bilirrubina, que causa um amarelinho na pele dos bebês. Geralmente, ela acontece entre o terceiro e o quinto dia de vida. E nós vamos falar um pouquinho as causas dela, o que acontece, como tratar. Tem duas principais causas, a fisiológica e a patológica. A fisiológica, geralmente, ela é benigna, começa a partir aí das 24 horas de vida, atinge um pico do terceiro ou quarto dia de vida, que é o neném, quando o neném fica com a pele toda amareladinha, o olho, você começa a perceber que fica amarelo. Geralmente, essa icterícia, ela começa do narizinho, vai ficando no rostinho e vai descendo o tom do bebê, esse tom amarelado, né, da pele do bebê. Sim. A fisiológica ela é muito comum, né? Quase todos os bebês saem da maternidade, às vezes um pouquinho amarelinho. A gente vai falar algumas causas. E tem a patológica também. A patológica é quando ela se inicia antes das 24 horas de vida, que ela tem um aumento muito rápido da bilirrubina. Pode ser também por incompatibilidade do sangue. Tem várias causas, né? Sim, aqueles bebês que são prematuros têm mais chance de fazer uma icterícia, né, mais prolongada. Bebê que é filho de mãe diabética também, a gente sabe que também tem um potencial grande de fazer essa icterícia, né? E como que a gente faz esse diagnóstico da icterícia? É fácil fazer? Qualquer um pode fazer? Geralmente, ele é avaliado na maternidade, né? O pediatra, quando ele passa a visita, ele vai avaliar a cor do bebê, ou a enfermeira mesmo, ela sinaliza para o médico. Às vezes, geralmente a visita do pediatra é pela manhã, né, durante o dia, mas pode acontecer do bebê começar a ficar amarelinho à noite. E aí a enfermeira, ela sempre está ali em contato, né, na maternidade, e ela sinaliza: olha, doutora, o bebê está mais amarelinho, tal, tudo mais. Quando a gente identifica esse bebê amarelinho, a gente vai pedir a dosagem dessa bilirrubina no sangue. A gente colhe um exame de sangue do bebê e é colocado num gráfico para poder avaliar o nível de icterícia que esse bebê tem. Sim. Esse gráfico, a gente coloca lá a idade do bebê por horas, 10 horas, 20 horas, 24 horas, e a idade gestacional, se é termo, se nasceu de 9 meses, se é prematuro. E tem algumas coisas que são fatores de risco, né? Quando o bebê é baixo peso, nasce com menos de 2,5 kg, prematuridade, filho de mãe diabética, um irmão que já precisou ficar internado por icterícia numa outra gestação da mãe, e quando tem também aquele céfalohematoma, que é como se fosse um galinho na cabeça da criança, que às vezes, por conta da posição do trabalho de parto, a posição que o bebê ficou dentro do útero, faz aquele céfalohematoma, que junta uma coleçãozinha ali de sangue. Isso também é um fator de risco para a icterícia. Sim, e a icterícia, no primeiro momento, quando o pediatra ele identifica um bebê amarelo, a gente tem uma classificação, né, que a gente chama zona de Kramer, que é justamente isso que eu falei agora há pouco, até onde o amarelinho está no bebê. Então, a gente consegue avaliar. Zona 1, geralmente, é no rostinho, aí quando ele vai descendo até no pescocinho, zona 2, zona 3 até o peitinho, e aí, conforme vai descendo, essa zona vai de 1 a 5. A gente vai colocar uma fotinho aqui dessa zona só para vocês terem uma noção. Quando a gente passa a visita na maternidade, a gente avalia isso. O bebê ele já tem mais de 24 horas de vida. Está amarelinho, mas está só no rostinho, pegando um pouquinho até o tronco. A gente observa se não tem incompatibilidade sanguínea. Por isso que é importante, no pré-natal, a mãe coletar a tipagem sanguínea. A mãe saber qual é o seu tipo sanguíneo, porque todo bebê, na hora que nasce, a gente colhe do cordão umbilical o tipo sanguíneo do bebê. Sim. Então, todos os bebês saem da maternidade com o tipo sanguíneo. Isso, justamente para identificar esses bebês que têm esse fator de risco aí de incompatibilidade, né? Que é um dos fatores que a gente mais vê que acontece na maternidade, dessas icterícias que precisa do tratamento, né? E se o bebê ficou amarelinho, o que você faz? Você dá um chá de picão? Não, chá de picão não, meu Deus. Qual que é o tratamento para essa As icterícia? avós agora vão pirar, né? Porque fala lá que dava banho de chá de picão para tomar, mas sabe-se que o aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses, né? De 0 a 6 meses. Quando você oferta um chá para o bebê, você pode estar levando a infecção para o bebê. Então, não é indicado, tá? O tratamento tem que ser feito intra-hospitalar com fototerapia, quando indicado.
Em alguns hospitais que a gente trabalha, já tem um aparelhinho que chama bilirrubinômetro, que ele consegue ver o nível aproximado da bilirrubina. Você coloca ele na orelha ou na testinha do bebê e ele dá um valor ali aproximado. Pode ser um ponto a mais ou um ponto a menos. Por ali você vê as horas de vida do bebê e você já consegue Identificar, se você vai precisar tratar ou não. Se ficar muito no limite, Aí a gente colhe aí o a exame gente de colhe o sangue. exame de sangue do bebê. A icterícia, ela só vai tratar se ela estiver num nível muito alto, que o bebê tem algum daqueles fatores de risco que necessite de tratamento. Às vezes, Sim. o nível de bilirrubina ele está num ponto ali intermediário, que não tem uma indicação precisa de fototerapia. Que é só acompanhar com o pediatra e É. observar. Às vezes a gente acaba ensinando a mãe a avaliar, né? O amarelo, ensina, mostra a diferença ali às vezes a perninha não tá amarela, só tá até o pescoço, a gente mostra pra mãe, ó, isso aqui tá amarelo, isso aqui não tá. E a gente orienta e depois da alta ela vai acompanhar com o pediatra que também vai observar essa icterícia, a evolução. Exatamente. Na caderneta de vacina, geralmente a gente manda um resumo de alta, anota os valores que está a bilirrubina para o pediatra poder acompanhar na próxima semana que ele vai passar na consulta. Qual é a pior complicação assim, da icterícia quando não tratada adequadamente ou quando sobe muito rápido o nível de bilirrubina? Então, tem estudos que comprovam que a bilirrubina, quando ela é muito alta no sangue, ela tem a tendência de grudar na substância cinzenta do bebê. Onde fica isso, né? É uma palavra muito estranha. No cérebro do bebê, tá? E aí, se ela sobe muito e ela gruda no cérebro do neném, ela vai desenvolver vários danos neurológicos que são irreversíveis. Sequelas, né? Sequelas e tudo mais. Então, por isso que tem que fazer o tratamento quando indicado. O tratamento inicial é a fototerapia. Se mesmo com a fototerapia, hidratação, todas as medidas, a bilirrubina continuar subindo, a gente tem que fazer um procedimento que é um pouco mais invasivo, que chama exsanguíneo transfusão. A gente vai colocar uma foto nós duas fazendo uma. Um dia no plantão a gente precisou fazer de um bebê, né, amiga? Que tava Sim, muito passamos alto. a madrugada inteira. Foi. Esse procedimento, o que é uma exsanguíneo? A gente calcula a quantidade de sangue do bebê. E a gente faz essa troca. A gente pede o sangue no laboratório para o banco De um de doador, sangue. né? O sangue chega para a gente no hospital. A gente passa um catéterzinho no umbigo ou na jugular do bebê, onde for acessível, né? E ali a gente faz a troca do sangue do bebê. A gente tira 10 ml do sangue, despreza e injeta 10 ml dessa bolsa de sangue que já vem preparada, com a tipagem, com tudo certinho. Tudo adequado para aquele Não bebê. pode ser um procedimento rápido, então durou em torno de 4 horas, né? A 4 última a que a 5 gente horas fez. que a gente faz. E Então, é sem parar. A gente ficou ali 4 a 5 horas em pé, as duas fazendo. Uma a mão tirava. começa a doer. E no meio desse procedimento, a gente vai colhendo a glicemia do bebê, a gente colhe os eletrólitos, que são sódio, potássio, os elementos do sangue, né? Sim. E ao fim desse procedimento, a gente colhe bilirrubina também para ver se normalizou. Geralmente, a gente tem bastante sucesso na exsanguíneo. Hoje em dia é muito raro precisar chegar a esse ponto. Mas ainda Mas tem. ainda tem. Porque algumas mães ainda têm resistência do tratamento adequado, porque o bebê ele fica em fototerapia num bercinho que às vezes não é muito quentinho, o bebê chora, fica desconfortável, a mãe fica nervosa que o bebê está chorando. Mas tem que ter paciência para evitar que chegue nesse ponto, Sim, que é um ponto porque mais grave, né? Porque o que é a fototerapia? A gente fala fototerapia, é um nome meio feio, né? Assim, a gente, né, assusta, né? Mas o que é a fototerapia? É uma luz colorida que a gente vai colocar. Então, geralmente tem 2, 3 tipos de fototerapia. Tem um bercinho que ele tem a luz colorida aí embaixo, tá? E aí o bebê sempre ele vai ficar fazendo esse banho de luz nessa fototerapia, só de fraldinha e uma proteção no olhinho, né, amiga? Essa proteção no olho, a proteção ocular, não é porque vai deixar o bebê cego. Não. As mães ficam enlouquecidas. Ele tirou o óculos. É porque é uma luz. A luz irrita o nosso olho. Sim. A gente fica o tempo todo olhando para aquela luz azul, a gente já fica com o olho ardendo, tudo. Sim. Imagina um bebê que fica 1, 2 dias ali dentro. Tem bebê que fica dias, né? E aí tem esse bercinho, tem uma luz que a gente chama Bilitron, aí tem o Bilispot, são modelos, são categorias diferentes de fototerapia, mas tudo Isso. tem o mesmo sentido. Tudo o resultado, a intenção do tratamento é sempre a mesma, abaixar os níveis de bilirrubina no sangue do bebê para evitar que tenha danos neurológicos aí futuramente. Aí a gente vai entrar num assunto meio polêmico, que é o banho de sol. O banho de sol é um assunto
atual agora que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela vem Mudou recentemente, né? recentemente, ela contraindica o banho de sol. Então, assim, se o bebê tem icterícia e precisa de fototerapia, ele tem que ficar internado e fazer o banho de luz no hospital. Não tem mais essa indicação de mandar o bebê para casa e fazer o banho de sol. Lógico que a gente tem que ter um bom senso. A gente não vai deixar o bebê exposto lá no sol por horas, né, Sim. torrando o bebê, porque sim, pode aumentar o índice de câncer de pele. Sim, sim. Mas acredito que um banho de sol com moderação ali não faça mal para ninguém. É questão de orientar, né? Então, a gente, antigamente, quando se tinha essa orientação, a gente orientava no horário mais ameno, né? Que é o comecinho da manhã, finalzinho do dia, e não muito tempo, né? Tem mãe que acabava deixando 1 hora, 2 horas o bebê, e não é isso, tá? Aonde o bebê ele fica ali por horas e tudo mais, é lá dentro do hospital, nessa fototerapia com esses aparelhos específicos. Lá não tem problema ele ficar, porque lá as enfermeiras estão controlando a temperatura desse bebê, esse bebê está sendo examinado, tá? Pesado, tudo controlado direitinho. E depois que o bebê fez a fototerapia no hospital, vai para casa. O bebê ele vai para casa ainda um pouco amarelinho. A icterícia ela pode demorar 30 a 60 dias para se resolver completamente. Então, assim, o que a gente quer fazer é tirar o bebê da zona de risco, para evitar que a bilirrubina impregne no cérebro do bebê, que ele tenha complicações maiores. Saiu da zona de risco, ele vai embora. Quanto mais ele mamar, quanto mais xixi ele fizer, mais cocô ele fizer, mais rápido melhora a icterícia. Com certeza. E as mães ficam aflitas com o bebê na fototerapia porque ele está acostumado a ficar no colo da mãe, né? É muito melhor você ficar no colo da sua mãe do que você ficar num bercinho lá com uma luz, né, em você. Então, é isso que gera uma aflição, uma angústia no pai e na mãe de quando o bebê começa a fazer a fototerapia. Eu sempre explico para elas. Eu falo assim, ó, o seu bebê ele pode ficar aqui 1 dia ou pode ficar 5. Depende só de você. Se você deixar o seu bebê o máximo de horas possível, só tirar o bebê para mamar, para trocar a fraldinha e colocar banho, ele de novo, o bebê vai embora mais rápido. Agora, quanto mais você tirar ele da luz, é mais 1 dia de internação. Que provavelmente, E aí, depois, para fazer, então, só olhando, meu bebê, vamos supor, meu bebê tá no banho de luz. Para eu saber que ele melhorou, é só olhar a cor dele ou eu vou ter que repetir esse exame? A cada 24 horas do bebê na fototerapia, ele vai colher exame e tem que ser o exame de sangue. Então, não vale mais aquele da pele. Não vale mais o da pele. Então, todo dia vai ser coletado o exame do bebê até sair da zona de risco e ir para casa. E é isso. E é isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, encaminhem para outras mamães que tiveram aí bebê com icterícia. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.